Sejam novamente bem-vindos ao canal. E o assunto dessa quinta aula é pauta ou pentagrama. E nós vamos abordar o assunto. Vem comigo, me acompanha por gentileza? Pauta ou pentagrama. Conjunto de 5 linhas, por isso penta, 5 linhas, grama, 5 linhas, né? E 4 espaços, onde são escritas notas musicais. Lembrando o nome das notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Ou Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Então nós escrevemos essas figuras, essas notas musicais, nesse conjunto de 5 linhas e 4 espaços. E eles são sempre contadas, essas 5 linhas e espaços, de baixo para cima, nunca de cima para baixo, sempre de baixo para cima. Então vamos imaginar, né, a mão humana. Né? Então eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Sempre de baixo para cima. Ficou claro isso? Mas tem sons que nós precisamos escrever que eles vão ser mais graves ou mais agudos do que as 5 linhas comportam. E aí como que nós fazemos? Nós temos sons extremamente agudos. Lembre-se que sons agudos são sons altos, mas não quer dizer intenso. E os sons graves, os sons são chamados de sons graves ou baixos, não quer dizer suave. Eu posso ter um som grave e intenso, ou posso ter um som agudo e suave. E às vezes eu preciso escrever sons mais graves que essas 5 linhas não comportam, ou mais agudo que as 5 linhas não comportam. Então o que eu faço? Quando as notas musicais a serem escritas forem mais agudas ou mais graves do que o pentagrama comporta, eu utilizo linhas suplementares, que elas podem ser escritas acima do pentagrama ou abaixo do pentagrama. Então eu vou ter, para comportar sons bastante agudos, eu tenho as linhas suplementares superiores. E observem, no pentagrama eu conto de baixo para cima. Quando eu vou escrever as linhas suplementares superiores, eu também conto de baixo para cima. E as linhas suplementares inferiores? A partir do pentagrama, eu vou descendo, ó, de cima para baixo. Então, quando eu escrevo um som aqui, nessa região, esse som é muito grave, baixo. Se eu escrevo um som aqui, eu estou escrevendo um som médio. Se eu estou escrevendo um som aqui, por exemplo, eu estou escrevendo um som agudo. Né? Então aqui é um som alto, aqui é um som médio e aqui é um som baixo ou grave. Né? Então eu utilizo essas linhas suplementares superiores quando o pentagrama, as 5 linhas e 4 espaços, não comportam. Lembrem sempre do seguinte, não é uma regra. As linhas suplementares elas são ilimitadas. Mas eu procuro sempre utilizar apenas 5 linhas, tanto suplementares superiores, quanto 5 linhas suplementares inferiores. Ou seja, somando as 5 suplementares superiores e as 5 suplementares inferiores, mais as 5 linhas do pentagrama, eu vou ter 15 linhas. Então, entende-se que aí é suficiente para escrever todas as notas, os sons graves, médios e agudos. Então, vamos retornar, só para recordar da aula anterior. Então, aqui, ó, quando eu escrevo um som na primeira linha, ele é mais grave ou mais baixo, né, do que um som escrito, por exemplo, na quinta linha. Esse som é chamado de mais agudo. E retornando um pouco mais,
olha a quantidade de escritas de sequência de notas, das mesmas 7 notas que eu tenho. Aqui, quanto mais a nota é escrita abaixo aqui do pentagrama, né, ela é grave. Quanto mais para cima do pentagrama, ela é um som mais alto, mais agudo. Tá bom? Então, mas o importante aqui é gravar conjunto de 5 linhas e 4 espaços, onde estão escritas as notas musicais. Lembrando as notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Elas sempre vão se repetir. Não existirão outros nomes. E aí eu tenho aí no canal um vídeo explicando de onde surgiram esses nomes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De onde surgiram esses nomes. Tem um vídeo aí no canal. Se vocês tiverem oportunidade, assistam, por gentileza. Espero que vocês tenham gostado. E voltaremos aí com 1.6, já abordando o assunto claves. Bom estudo. Espero ter contribuído. Não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram da explicação, para a gente dar continuidade e fortalecer o canal.